Vamos embora? Hoje é dia de revisão do Cabrunco, meu filho. Vamos, que hoje tem revisão. Simbora? Revisão, falar um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho do artigo 5º, muita coisa interessante, muita coisa importante pro seu concurso. Então vamos embora. A galera tá chegando. Massa. O que é importante, né? Os concursos estão pipocando aí, né? PM Alagoas tá chegando agora, Guarda Municipal de Salvador tá chegando agora. Aí, edital da Câmara de Aracaju também tá chegando. Prefeitura de Salvador também já saiu. Então temos concursos saindo aí um atrás do outro. O importante é pensar positivo, que as coisas no final vão acabar dando certo. E sem falar que você tem PRF chegando também. PF de novo, né? Tem Polícia Civil do DF chegando. Então, a galera que quer carreira policial, tem muito concurso. A galera que tá pensando em TJ Ceará, tá saindo agora do forno. TJ Sergipe, final do ano. Então vamos embora. Tem muita coisa interessante para gravar essa desgraça e para você gabaritar direito constitucional. Belezinha, meu povo? Seguinte. A nossa revisão de hoje, eu vou continuar a da revisão semana passada. É nosso quarto encontro, né? Na semana passada eu tive uma revisão com o Plínio. E aí hoje eu continuo alguns pontos que eu parei na revisão de Plínio. Beleza? O amigo me perguntou sobre a PM Bahia, se a idade vai mudar ou não. Aí depende do governador, né? Em relação à idade lá na PM Bahia. PM Bahia, a idade muda ou não, depende do governador. Mas eu sei que tem um projeto na Bahia para aumentar o limite de idade para 35 anos. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Mas tem projeto, tem. Aí vai depender do governador lá. Aqui aumentou. Não sei como é que vai ser lá. Beleza? Começar a nossa revisão. Continuando nosso quarto encontro. Projeto Revisão do Cabrunco. Seguinte. Daqui a pouco eu comento sobre a PM Alagoas. Beleza? Revisão do Cabrunco. E aí eu quero falar para você um pouquinho sobre o artigo 5º da Constituição Federal, revisando alguns pontos da aula passada até para a gente dar continuidade. Na aula passada, eu comecei a falar sobre o artigo 5º da Constituição. E aí eu lembro a você o seguinte: titularidade dos direitos fundamentais. Lembre que todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas. Lembre que o animal não possui direitos fundamentais. Animal não possui direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. É importante você botar na cabeça também que o defunto, ele possui direitos fundamentais. Essa desgraça você tem que gravar. Pessoas físicas e pessoas jurídicas também possuem direitos fundamentais. Pessoas jurídicas também possuem direitos fundamentais. Lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nesse ponto, eu falei na revisão passada sobre a igualdade. Você tem que lembrar, meu filho, que eu tenho igualdade formal e eu tenho igualdade material. Olha a desgraça. Eu tenho a igualdade formal e eu também tenho a igualdade material. Lembre, quando falar assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, você lembra? É igualdade formal. Mas também você tem que lembrar da igualdade material, de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E aí eu lembro a você da Lei Maria da Penha, meu filho. Lembre de ações afirmativas, igualdade material. Igualdade material. Tá lá na Constituição Federal. Você vai lembrar, artigo 5º, inciso 1º. No artigo 5º, inciso 1º, quando fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, você pensa assim: eu tenho igualdade formal, tenho! Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, igualdade formal, mas eu também tenho uma igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, igualdade material. Lembre da lei de cotas em concurso público, lembre da Lei Maria da Penha. No artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nesse momento, eu tô falando a você do princípio da legalidade. E a legalidade é importante. Tanto que ela aparece mais de uma vez no artigo 5º. Ela aparece agora no comecinho e também lá na frente. Quando fala assim, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A legalidade é tão importante, que ela aparece no nosso artigo 5º. Logo no começo e lá no meio do artigo 5º. Lembre da legalidade. Lembre que ela é importante para o seu concurso. Uma coisinha interessante.
Só me chegar um pouquinho no direito penal. Quando fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que defina, lembre que medida provisória não pode criar crime. Olha a desgraça. Lembre que medida provisória não pode criar crime. É importante também você botar na sua cabeça que quando ele fala não há crime sem lei anterior que defina, lei delegada também não pode criar crime. Lei delegada também não pode criar crime. Belezinha? Continua, meu filho. No artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, fala que é vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Olha que bonito. É vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Nesse momento, meu velho, eu falo assim, ó, tenha fé, tenha calma, tenha calma é foda. Tenha fé, tenha calma e lembre da súmula vinculante 11 do STF. Tenha fé, tenha calma. E lembre da súmula vinculante 11 do STF. Na súmula vinculante 11 você tem que botar na cabeça assim, ó. Uso de algemas. Que só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. E mesmo assim tem que justificar por escrito. Lembre do uso de algemas. Depois eu vim comentando na revisão passada, falei do uso de algemas, comentei na revisão passada ainda sobre religião. E eu falei pra você assim, que o Brasil é um estado laico. Estado laico, estado neutro. Estado laico, estado neutro. É, meu filho. Eu lembrei a você ainda que é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha que desgraça. É assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quando eu falo entidade civil e militar, você lembra de um hospital, você lembra de um presídio. Assistência religiosa. O Brasil é um estado laico, um estado neutro, não possui religião oficial. E lembre também que a nossa Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. A querida Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. Quando eu estou em sala de aula, nesse momento que eu falo da proteção dos locais de culto e suas liturgias, eu sempre cito o exemplo meu, quando chego uma ocorrência de perturbação do sossego envolvendo terreiros de candomblé. Nesse momento, e aí, eu posso entrar? Não posso? Lembre que a Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. A Constituição Federal protege os locais de culto e suas liturgias. Depois desse ponto, eu comecei a falar para você sobre o artigo 5º, inciso 10. Falei para você sobre sigilo bancário. Antes de sigilo bancário, eu falei assim, ó, pessoa jurídica. Olha a desgraça, viu? Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso eu quero que você anote. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O CESP já cobrou essa desgraça. Você vai dizer que pode. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Aí eu cheguei e comecei a falar sobre sigilo bancário, sobre quebra de sigilo bancário. Essa desgraça cai, despenca, meu filho. Quebra de sigilo bancário. Quebra sigilo bancário. Lembre que o juiz pode quebrar? Pode. CPI pode quebrar sigilo bancário? Pode. CPI? Pode. Toda? Não. Aí você tenha fé, tenha calma. Toda CPI não. CPI quebra sigilo bancário, você vai dizer quebra. CPI estadual, CPI federal, quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não. CPI estadual, CPI federal quebra sigilo bancário. Belezinha? Então cuidado com essa desgraça. Ah, professor, Ministério Público já teve uma decisão da STF falando sobre o Ministério Público que quebra sigilo bancário, patrimônio público, verbas públicas. Lembre dessa desgraça também, que é importante e cai na prova. Depois desse ponto, falando sobre quebra de sigilo bancário, eu comecei a falar sobre a casa. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, exceto flagrante delito, desastre, prestar socorro, ordem judicial durante o dia. Ordem judicial durante o dia. Flagrante delito, desastre e prestar socorro, eu posso entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Flagrante delito, desastre e prestar socorro, eu posso entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Então tenha fé, tenha calma e lembre do conceito de casa. Quando eu falo pra você sobre o conceito de casa, é uma metralhadora, informação. É, meu filho, tenha fé. Quando eu falo pra você sobre o conceito de casa, eu lembro a você assim, casa, qualquer compartimento habitado. Casa, qualquer compartimento habitado. Casa, qualquer aposento habitado de ocupação coletiva. Eu quero que você bote na cabeça que uma república de estudantes é casa. Que um pensionato é casa. Então,
qualquer aposento habitado de ocupação coletiva. Um tema interessante também, quando eu falo sobre casa, você lembra assim, ó, qualquer compartimento privado não aberto ao público também entra no conceito de casa. Qualquer compartimento privado não aberto ao público também entra no conceito de casa. E aí, meu filho, lembre que quarto de hotel, motel, mesmo que seja 15 minutos no motel, ali no motel é casa, você vai dizer é casa, é casa. Então quarto de hotel, motel, pousada, barraca de camping, pode ser casa? Pode, meu filho. Quarto de hotel, motel, pousada, barraca de camping. Pode ser casa. Belezinha? Trailer, professor, pode. Lembre dessa desgraça. Depois que eu falei sobre a casa, eu começo a falar sobre o assunto de hoje. E agora, falando sobre o assunto de hoje, eu quero tocar um ponto sobre sigilo telefônico. E uma coisa que confunde muito o aluno é quando ele pensa assim: sigilo telefônico e sigilo das comunicações telefônicas. Sigilo telefônico é diferente de sigilo das comunicações telefônicas. Quebra do sigilo telefônico é diferente de quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Sargento Elenilson, tamo junto. Quebra do sigilo telefônico é diferente de quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Como assim? Quando vem na sua prova, quebra do sigilo telefônico, você lembra dados. Quebra do sigilo telefônico, você lembra dados. Telefônico, dados. Últimas ligações, sigilo telefônico. Quebra do sigilo das comunicações telefônicas, aí você lembra conversa. Comunicações telefônicas, você lembra conversa. Sigilo telefônico, você lembra? Dados. Tanto que CPI, ela pode quebrar o sigilo telefônico. CPI pode quebrar o sigilo telefônico. CPI não pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. Então tenha fé, tenha calma e grave essa desgraça. Cuidado! CPI pode quebrar o sigilo telefônico. CPI não pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. O sigilo das comunicações telefônicas, só ordem judicial. Sigilo das comunicações telefônicas, só ordem judicial. Então cuidado para não confundir essa desgraça. Porque quando cair na questão, você vai lembrar e vai acertar. Quando cair na questão, você vai lembrar e vai acertar. Sem sacanagem nenhuma. Eu não pensei nesse projeto de falar, trazer muita informação pra você. Eu quero que você passe. Eu quero que você chegue lá. É só uma forma de você lembrar, ou de você aprender de uma forma mais tranquila, em casa, deitado na cama. Você desliga a televisão agora, escuta falando. Depois você escuta de novo, até gravar essa desgraça e acertar a questão. Um dia eu já estive no seu lugar e deu certo comigo. Então vai dar certo com você também. Você vai me chamar pro churrasco da aprovação. Belezinha? Continua! Depois que eu falo sobre sigilo das comunicações telefônicas, quero tocar num ponto interessante. Quero falar para vocês sobre o direito de reunião. O direito de reunião está lá no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Está lá no artigo 5º assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem uma outra reunião convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Meu filho, minha filha, quando eu falo pra você sobre direito de reunião, eu quero lembrar você que a marcha da maconha, ela se enquadra dentro do direito de reunião. Olha que bonito. A marcha da maconha, ela se enquadra dentro do direito de reunião. O aluno tá aí pensando: pô, professor, marcha da maconha, direito de reunião, eu posso fumar maconha na marcha da maconha? Meu filho, pelo amor de Deus, tenha fé, tenha calma, não confunda essa desgraça. O STF já falou que a marcha da maconha, ela se enquadra dentro do direito de reunião desde que ela seja pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que ela não frustre nenhuma outra reunião convocada para o mesmo local, e desde que seja exigido, tenha o prévio aviso à autoridade competente. É prévio aviso, não é autorização. O STF já falou que a marcha da maconha é constitucional. Agora, tenha fé, tenha calma, e não pode fumar maconha na marcha da maconha. Marcha da maconha, não pode fumar maconha na marcha da maconha. É prévio aviso e não autorização. É prévio aviso. Imagine só. Deixa eu ver, pegar uma aluna aqui. Andresa, digamos que a Andresa chega aí na cidade dela e pensa assim: eu quero fazer a marcha da maconha na minha cidade. E aí, pode? Pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Ela vai chegar na autoridade competente.
A lei orgânica de Aracaju, por exemplo, é o prefeito. Vai chegar na autoridade competente e falar assim: prefeito, eu vou fazer a marcha da maconha. Eu vou fazer. Você não vai pedir. Vou pedir, prefeito, eu posso fazer? Não, eu vou fazer a marcha da maconha. Vou fazer a marcha da maconha. Agora lembre, eu não posso fumar maconha na marcha da maconha. Eu não posso incentivar o consumo de maconha na marcha da maconha. Agora lembre que marcha da maconha é direito de reunião, desde que ela se enquadre nos requisitos: pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, não frustrar nenhuma outra reunião convocada para o mesmo local e sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Não é autorização. Oh, que maravilha! Que maravilha! Um abraço aí, a Bahia, né? Seguinte. Depois que eu falei um pouquinho sobre direito de reunião, eu quero lembrar você, a marcha na maconha, também a marcha pro aborto, pedindo a legalização do aborto, também entra dentro do direito de reunião. Cuidado para não confundir essa desgraça. Uma coisa é você pedir a legalização, outra coisa é você incentivar a prática do aborto. Uma coisa é você pedir a legalização, outra coisa é você incentivar a prática do aborto. Então cuidado para não confundir essa desgraça. Tá? Seguinte. Eu falo. Simbora! Outro ponto interessante. Ficou acordada, não foi, minha filha? Outro ponto interessante. Depois que eu falo pra você sobre a marcha da maconha, que eu falo pra você sobre direito de reunião, ponto interessante que cai em concurso público é associação. Associação, meu filho! E eu quero que você bote no seu caderno assim, ó. Associação de caráter paramilitar não pode. Associação de caráter paramilitar não pode. De jeito nenhum. Cuidado. Associação de militares pode. Associação de caráter paramilitar não. Cuidado para não confundir essa desgraça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imagine só, associação dos guerrilheiros, né? Pode? Não pode. Agora, associação de militares, associação de policiais militares, pode. Associação pode. O militar, ele pode se associar, ele não pode sindicalizar. Militar pode ter associação, mas não pode sindicalizar. Então cuidado para não confundir essa desgraça. Associação de militares com associação de caráter paramilitar. Paramilitar não, viu, meu filho? Aí você para e pensa: professor, o Estado, ele pode interferir no funcionamento de uma associação? Aí eu lhe digo, ó, o Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Aí você para e pensa assim: professor, mas uma associação tem as suas atividades suspensas. Para uma associação ter suas atividades suspensas, é necessário decisão judicial apenas. Para uma associação ter suas atividades suspensas, decisão judicial apenas. Para uma associação ter suas atividades dissolvidas, decisão judicial transitada em julgado. Belezinha? Brunão, um abraço, meu velho. Uma associação para ter suas atividades suspensas, decisão judicial apenas. Uma associação para ter suas atividades dissolvidas, decisão judicial transitada em julgado. Então lembre, meu filho, ó. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Uma associação, para ter suas atividades suspensas, decisão judicial apenas. Decisão judicial apenas. Uma associação, para ter suas atividades dissolvidas, agora sim, decisão judicial transitada em julgado. Então cuidado para não confundir essa desgraça. Cuidado. Outra coisa interessante quando eu falo sobre associação. Lembre que a associação, ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente. Só que a regra é desde que expressamente autorizado. A regra é que precisa de autorização expressa. A associação, ela representa o associado judicial ou extrajudicialmente. Pode representar judicial ou extrajudicialmente. A regra é que desde que expressamente autorizado. Tem exceção? Tem. Mandado de segurança. No mandado de segurança, independe de autorização. Estou falando para você de associação. Representar o associado. No mandado de segurança, independe de associação. A regra é que precisa de autorização para representar o associado, judicial ou extrajudicialmente. Aí eu falo assim: essa é a regra. Lembre da exceção. Professor, qual é a exceção? Lembre, no mandado de segurança, independe de autorização.
no mandado de segurança, independe de autorização. Belezinha? Gravou essa desgraça? Vai lembrar de associação? Então vamos embora. Revisão do Cabrunco, né, meu filho? Esse ano vai ter sanfona. Vamos pensar na revisão do Cabrunco com forrozinho, vai constitucional e um forrozinho. Vamos pensar nessa desgraça, viu? Vamos pensar. Seguinte. Outro ponto interessante. Quando eu falei sobre a associação, eu quero falar pra vocês sobre direito de propriedade. Direito de propriedade cai, e muito, muito. A nossa querida Constituição Federal, no artigo 5º, ela fala que é garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá a sua função social. É garantido o direito de propriedade. Travou aqui não? Travou aí? Travou ou não travou? A sua internet, viu? A conta desse mês eu paguei. É porque virou mês, né? Não sei. Vai que acabou o negócio. Falando sobre direito de propriedade. Tá funcionando o negócio aí? Vamos embora? Tá belezinha? Seguinte. Falando sobre direito de propriedade. A nossa querida Constituição Federal. Pronto. Então tá filé. Minha filha, sua internet tá ruim, viu? Então, continua. Anderson Campos, um abraço, meu velho. Seguinte. Quando a Constituição Federal fala sobre o direito de propriedade, vem a nossa bonita. Porque a Constituição é bonita. Você lê ela e se empolga. Eu me empolgo, enfim. A Constituição Federal fala sobre o direito de propriedade e ela fala de um tema chamado desapropriação. E uma coisa interessante que cai em concurso público é a diferença da desapropriação para requisição. A Constituição Federal fala bem assim, nos casos necessidade ou utilidade pública ou interesse social, pode acontecer a desapropriação. Nesse momento, a indenização como é que é? É justa, prévia e em dinheiro. Eu quero que você lembre assim. Grave assim essa desgraça. Nos casos do NUI, necessidade, utilidade pública ou interesse social. Nos casos do NUI, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Nos casos do NUI, a indenização como é que é? É justa, prévia e em dinheiro. Tô falando pra você, justa, prévia e em dinheiro, da desapropriação. Desapropriação quando acontecer nos casos do NUI, necessidade, utilidade pública ou interesse social. A indenização, como é que é, meu filho? Justa, prévia e em dinheiro. Pense assim, pense que o governador do estado, ele quer construir uma nova rodovia. E para construir essa nova rodovia, ele tem que desapropriar alguma chácara, alguma casa. E aí, nesse caso, tem indenização? Tem, né? Justa, prévia e em dinheiro. Não confunda desapropriação com requisição. Lá na requisição, eu vou pensar assim, nos casos de iminente perigo público, nos casos de calamidade pública, o Estado vai requisitar, né? Vai requisitar um bem de um particular. Vai, meu filho! No caso de requisição, caso de iminente perigo público, vai haver a requisição de um bem do particular. E a indenização, como é que é? Ela é ulterior e se houver dano. Não confunda a requisição, que acontece lá nos casos de iminente perigo público, com a desapropriação. Nos casos do NUI, necessidade, utilidade pública ou interesse social. Necessidade, utilidade pública ou interesse social. A indenização como é que é? Justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Necessidade, utilidade pública ou interesse social. Justa, prévia e em dinheiro. Lá na requisição, você vai lembrar, nos casos de iminente perigo público, vai haver requisição. E a indenização nesse caso, como é que é, professor? Ela é ulterior e se houver dano. Quando eu falo pra você ulterior, você entende posterior e se houver dano. Posterior e se houver dano. Belezinha? Gravou essa desgraça? Deu pra entender um pouquinho sobre direito de propriedade? Outro ponto interessante. Um ponto interessante de direito de propriedade que cai. Professor, existe algum caso de expropriação, de tomar a propriedade sem nenhuma indenização? Tem, meu filho, olha. Expropriação. Pegar a propriedade e não tem nenhuma indenização. Eu quero lembrar você que no caso de cultivo ilegal, olha que coisa bonita, no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas e no caso de trabalho escravo, vai acontecer a expropriação da propriedade. Olha que bonito! Expropriação da propriedade. No caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, ou ainda no
caso de trabalho escravo, vai acontecer a expropriação da propriedade. Tem indenização nesse caso? Nenhuma, meu filho. Nenhuma indenização nesse caso. Então, cuidado para não confundir essa desgraça. Beleza? Expropriação da propriedade, no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. Vamos embora? Eu grito, eu falo, é para você acordar. Eu falo para você acordar, pra você não dormir. Se você dormir é pior. Então grava essa desgraça, que hoje ainda é terça-feira, a semana tá só começando, você tem um monte de coisa para estudar. Então tenha fé, tenha calma, que dá certo no final. Belezinha? Constitucional cai em tudo. Vai cair no INSS, vai cair no TJ, vai cair na Polícia Civil, vai cair na PRF. E você vai passar nessa desgraça. É só ter fé. As coisas continuam. Beleza? É um ciclo. O ciclo vai até passar. Se não for assim, não vai. Se não for assim, não vai. Então tem que ter uma motivaçãozinha? Tem. Tem que acreditar no sonho? Tem. Mas se ficar em casa olhando pro teto assim, eu vou passar, eu quero, não vai. Tem que sentar a bunda na cadeira, estudar e escutar eu falando, meu filho, gritando no pé do ouvido até você passar. Então vamos embora. Seguinte, meu filho, depois de direito de propriedade, quero falar pra você sobre uma coisa interessante. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri cai? Cai. Tá lá na Constituição Federal, o Tribunal do Júri. E eu quero falar pra você assim, ó. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. E quando eu falo pra você sobre o Tribunal do Júri, você lembra sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, plenitude de defesa. Você lembra? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. Aí você pensa assim, professor, é só os crimes dolosos contra a vida consumados? Aí eu falo, ó, tenha calma, tenha fé e cuidado para não confundir essa desgraça. É os crimes dolosos contra a vida tentados e consumados. É os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida tentados e consumados. Imagine só. Digamos que eu queria matar alguém, né? Aqui é o instinto do Satanás, baixa aí, Deus me livre, né? Digamos que baixa esse instinto e eu decido matar alguém. Vontade, vontade de praticar essa desgraça. É diferente de culpa, beleza? Dolo. Digamos que eu quero matar alguém. Aí eu pego a pistola e dou 10 tiros na cabeça do camarada. 10 tiros na cabeça do camarada. Quero matar ele, dou 10 tiros na cabeça do camarada. O cara tem um corpo fechado. O Satanás protege ele, eu não sei o que protege ele. O cara tem um corpo fechado e não morre. Dou 10 tiros na cabeça dele. Eu quero praticar um crime de homicídio. Atiro 10 vezes. Pega os 10 tiros na cabeça. O cara tem um corpo fechado e não morre. Eu vou ser julgado por quem? Pelo Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, vão para o Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, vão para o Tribunal do Júri. Eu quero lembrar você também, quando eu falo sobre o Tribunal do Júri, que a competência do Tribunal do Júri, ela não é absoluta. A competência do Tribunal do Júri, ela não é absoluta. Por exemplo, se Bolsonaro, né, presidente da República, cometeu um crime doloso contra a vida, quem vai julgar ele? Aí você fala assim, depende, professor. Mas vou trazer um negócio bonito. Se Bolso resolver matar Mourão, né, com alguma coisa relacionada com a função. Bolso resolveu matar Mourão, chegou em casa, imagine só. Bolso chegou em casa contrariado. Bolsonaro, presidente. Chegou em casa contrariado porque discutiu com o Mourão. Aí pegou a pistola dele e disse, eu vou lá. Né? Mourão não tá conseguindo. Isso olha o que eu tô falando. É só uma historinha pra você gravar essa desgraça. Mourão não tá conseguindo lá, né? As decisões são diferentes. Não tá conseguindo me entender. Bolsonaro pega a pistola dele e atira em Mourão. Mata Mourão. Aí quem vai julgar Bolsonaro? É o Tribunal do Júri. Eu falo, meu filho, tenha fé, tenha calma. E digo pra você assim, ó. Nesse caso, não é o júri. Crime relacionado com a função, o presidente da República, quem julga ele? O STF. Não é o Tribunal do Júri. Aí você para e começa a viajar. Você começa a viajar. Professor, mas se o presidente da República chegar em casa, sacar a pistola dele e for matar alguém, eu, segurança do presidente da República, vou fazer o quê? Vou prender o presidente de flagrante? Não. O STF pode decretar a prisão preventiva do presidente? Não. Pode decretar a prisão temporária do presidente? Não. Quero que você bote na cabeça também. Quando eu falo sobre o presidente da República, você lembra que ele não pode ser preso nem em flagrante, não pode nem ter prisão preventiva, nem prisão temporária contra o presidente.
Beleza? Meu brother perguntou aqui: professor, o Tribunal do Júri julga os crimes tentados, dolosos contra a vida, tentados e consumados. Dolosos contra a vida, tentados e consumados. Tranquilinho, fácil. Para finalizar a nossa live, eu quero lembrar você de uma coisa chamada princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência caiu ano passado na prova da PF e vem caindo em concurso público. Professor, o que é esse princípio da intranscendência? Você vai pensar assim, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quando vem essa desgraça na sua prova, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, você lembra princípio da intranscendência. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano, a decretação do perdimento de bens, até o limite do patrimônio transferido, até o limite da herança. Imagine só, papai, meu pai. Imagine só. Vou acabar, minha filha, senão não dá tempo de salvar a live, tem que botar no YouTube, no canal do YouTube, então tem que salvar essa desgraça. Enfim, falando sobre o princípio da intranscendência. Imagine só, papai. Imagine que papai mate alguém, pegue 10 anos de cadeia. Papai tá lá cumprindo 10 anos de cadeia dele, tranquilinho, porque matou alguém. Olha que bonito. Papai morre, sofre infarto na cadeia. Eu vou lá cumprir a pena no lugar dele, é? Não. Eu não vou lá cumprir a pena no lugar dele. Por quê, professor? Porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É isso que eu quero que você bote na cabeça. Por quê? Porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A obrigação de reparar o dano, ela se estende até o limite da herança. Obrigação de reparar o dano se estende até o limite da herança. Eu tô falando aqui pra você sobre uma coisa chamada princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Tranquilinho? Cuidado pra não gravar essa desgraça. Seguinte. Aí, o que eu falei até agora? Eu falei pra você hoje, dei uma revisada na aula passada, né? Na revisão passada. Falei um pouquinho no artigo 5º, inciso 1, 2, 3. Falei da vedação à tortura e o tratamento desumano degradante. Falei pra você sobre a casa e as invioláveis do indivíduo. Sobre quebra de sigilo bancário. Sobre sigilo das comunicações telefônicas e sigilo telefônico. É importante diferenciar essa desgraça. Falei um pouquinho pra você sobre a marcha da maconha. Falei pra você também sobre associação, direito de propriedade. E agora falei sobre o Tribunal do Júri. Quando eu falo pra você sobre o Tribunal do Júri, lembre: julga os crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida, tentados e consumados. Quando eu falo pra você sobre o Tribunal do Júri, você lembra: soberania dos vereditos, plenitude de defesa, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e sigilo das votações. E aí, por último, eu terminei falando sobre o princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Seguinte, meu filho, falando um pouquinho sobre a PM Alagoas, tem gente esperando PM Alagoas. Meu filho, tenha fé, tenha calma. Esse é seu ano, pelo amor de Deus. PM Alagoas vai sair. A comissão está formada do concurso. Sai no diário do Estado, oficial do Estado de Alagoas. E vai sair essa desgraça. Guarda Municipal de Salvador saiu. Eu tenho aí agora concurso para Câmara Municipal de Aracaju no forno. Eu tenho um concurso pro TJ Sergipe também no forno. TJ Ceará já saiu a comissão de hoje. Então, meu filho, vai gravar essa desgraça, vai acertar. É só questão de tempo. É só questão de insistir até você chegar no seu sonho. Então, meu filho, cuidado e estude, de verdade. Escute o conselho de quem tá aqui há muito tempo. Há uns 10 anos nessa batida. Estude porque no final você vai vencer. É só questão de tempo. É só questão de acreditar. Beleza? O vídeo vai pro canal no YouTube para quem perdeu. Eu vou salvar o vídeo e vou colocar no canal. Quem ainda não tá nas minhas revisões, nos meus grupos de dica, manda um recado para mim pelo Insta. Eu mando o link depois do grupo de dicas. E assim a gente continua. Todo dia. Semana que vem tem revisão de novo. Até você gravar essa desgraça. A gente parou no princípio da intranscendência. Próxima semana a gente finaliza o artigo 5º da Constituição Federal e já entra em direitos sociais. Beleza? Meu velho, tamo junto. 1 hora dá, meu filho. Tenha fé, tenha calma. Vai passar nessa desgraça. Um abraço, galera. Boa noite.